Então, boa noite a todos, né? Bom reencontrá-los, revê-los novamente, mesmo que de forma remota. Satisfação estar aqui novamente, bom, graças a Deus, na presença de todos vocês aí, beleza? Retomando então, né, nosso capítulo 7, nós vamos ver um pouquinho sobre análise por índice e coeficientes, da nossa disciplina de gestão financeira e orçamentária. Como eu estava falando a princípio, ficou um pouco prejudicado o nosso conteúdo, mas infelizmente, né, por uma questão de saúde, a gente temos que levar isso em consideração nesse momento que nós estamos perdendo vidas e vidas aí, né? A gente tem que se cuidar. Então eu me deixei um pouquinho de lado essa questão da minha parte profissional para mim poder me debruçar sobre uma investigação do que estava acontecendo comigo. E graças a Deus, né, não foi piores, né? Não foi das piores e a gente está aí novamente bem, bom. Amanhã acho que já toma a vacina, né? A primeira dose da vacina. Então, beleza. Espero que todos também estejam bem, né? Os familiares estejam na íntegra, né? Como a gente espera que todos a sociedade brasileira possa se comportar. Fazendo uma programação para essa semana, né? A prova é na sexta-feira, então nós temos aí vamos dizer, praticamente 3 dias de conteúdo, né? Hoje, terça e quarta. Na quinta nós faríamos uma breve revisão e na sexta nós faríamos a prova. Se eu verificar que tem algum conteúdo que a gente possa inserir que é tranquilo, nós faríamos até sem a revisão, porque eu acho que é tranquilo esse conteúdo, né? Como a gente vai ter um tempo aí bem tranquilo nessa semana, nesse período agora. Quero que vocês, né, esse conteúdo mesmo, eu acho que é um conteúdo bem bacana para que vocês aprenderem, né, ter o conhecimento e a informação é muito importante. Então, vou devagarzinho, se tiver dúvida, pergunta, né? Professor, não entendi isso, beleza, posso explicar novamente, né? Porque ela é até uma análise um pouco técnica da parte contábil, mas para a questão financeira e orçamentária ela é muito importante, né? E isso vai servir para os senhores, para qualquer tipo de organização, seja no serviço público, seja no serviço privado, né? Porque é ela que vai dar os índices que são relevantes para a gestão. Eu até encaminhei para vocês 2 arquivos, que era um arquivo da apresentação e um outro arquivo de Excel, que é esse aqui, vou colocar aqui só para vocês darem uma olhada aí, né? Que é importante ter em mãos ele também para poder entender a aula, né? Estão visualizando aí, ó? Deixa eu só colocar ele para cá também, que né? É uma situação hipotética, né? De um balanço, ó, balanço patrimonial, tá aqui, né? E aí tem as contas que representam o ativo e tem as contas que representam o passivo. Vocês viram esse arquivo aí no conteúdo de vocês? No grupo? Sim, professor. Beleza. Então, é importante que para a gente evoluir dentro do nosso conteúdo na aula hoje, que vocês tenham ele em mãos também, tá? É importante. A gente vai fazendo o desenvolvimento da aula, fazendo a análise direta nele aí. Ok? Então, só para uma interpretação, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Beleza, ok. Só para uma
um entendimento então, né? Como eu falei, esse é um balanço patrimonial que nós temos aqui 2 anos, ó, só para a gente dividir, né? Tem um ano de 2013 e o ano de 2014. Então as informações referentes ao ano de 2013 está aqui, ó, né? Ativo e passivo, né? Observe sempre, né, que a contabilidade, a definição dela, ela é uma ciência. Ela é uma ciência, por quê? Porque os resultados dela são exatos. Da mesma forma que matemática, 2 mais 2 é 4. E a contabilidade também, ela é uma ciência porque os resultados dela é resultantes, né? Então, vocês observem que sempre, para uma contabilidade estar correta, o total do ativo ele tem que ser igual ao total do passivo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa diferente aqui, mas aí... Professor, está gravando a aula? Estou gravando. Então, sempre o total do ativo ele tem que ser igual ao total do passivo. Né? Observem aqui, ó, 2.700.000. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil, só para a gente entender. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui no Excel rapidão. Eu ver que eu não consigo, eu deixo, eu desisto. Deu. Tá. E é circulante, aqui é passivo, tá. Vamos lá. Aqui é passivo. Aqui vai ficar passivo. Aqui vai ficar ativo. Aqui é tudo do ano 2013. Só para entender melhor. Acho que melhorou. Então nós temos o ativo e o passivo aí, ó. Aqui agora eu coloquei tudo mesmo ano, 2013. Vocês estão visualizando. Aí nós temos as contas, ó, o ativo circulante, o financeiro. Se tiver dúvida pode perguntar. Aí nós temos aqui o disponível, aplicação financeira, nós temos uma soma. Nós temos os clientes, que é as duplicatas a receber, estoque, nós temos a soma, ó, desses dois valores. Nós temos o total do ativo circulante, né? Que o ativo circulante... Opa, aqui é o amarelinho. Aqui também é o amarelinho. O ativo circulante é a soma desses dois valores em negrito. Aí nós temos o permanente, total do permanente e o total do ativo. O total do ativo compreende esses dois valores aqui, ó.
né? Esse amarelo aqui, ele compreende a soma desses dois amarelos. Da mesma forma, o verde aqui. O verde aqui nós temos a soma do passivo circulante, operacional, os fornecedores, obrigações, nós temos uma soma. Nós temos a parte financeira, empréstimos bancários, duplicatas. Temos outra soma e temos o total do passivo circulante. Tá aqui também. Aí nós temos o que é realizável a longo prazo. Que é a longo prazo, tá aqui, ó. Né? Se nós somarmos o que é de curto prazo, circulante de longo prazo, nós temos o total de capital de terceiro. Lembra que a gente falou capital de terceiro? Capital de terceiro é sempre aquilo que é de um outro que me emprestou de alguma forma. Então, o capital de terceiro, que é tudo isso, ó, mais o capital próprio, que é o do dono da empresa, ele soma o total do ativo aqui, ó. Né? Então, Hã? Não. 1 milhão. Então, 1 milhão do capital de terceiro mais o capital próprio soma o total do passivo. E sempre, como eu falei, sempre o total do ativo com o passivo vai ter que ser iguais. Né? Deixa eu até colocar aqui na mesma linha. Beleza. Aí nós conseguimos fazer então a análise que nós temos, que é o nosso conteúdo de hoje, né? Que fala análise por índices e coeficientes. Entender o que são e para que servem a análise por indicadores. Conhecer os indicadores de liquidez a partir do balanço e conhecer os indicadores de endividamento a partir também do balanço patrimonial. Né? Então vou colocar aqui novamente aqui para vocês visualizarem. Né? Tá aí, ó. Capítulo 7 nosso. São relações que se estabelecem entre duas grandezas, havendo em princípio ilimitadas possibilidades entre elementos do balanço patrimonial. Então, aquele relatório lá que eu mostrei para vocês é um balanço patrimonial de uma empresa. Né? Entre aplicações, entre fontes e entre outras fontes e aplicações. Da demonstração do resultado, intra e entre elementos da receita, de custos, despesas e resultados. Bem como elementos do balanço e de demonstração do resultado do exercício, que são os principais relatórios da contabilidade, que é o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício. Então, lembre-se, né, que desde lá do princípio eu falo que a parte da gestão financeira ela está intimamente ligada à contabilidade, né, porque são elementos que estão sempre andando, né, de forma agregada, nunca descontínua. Por quê? Porque se está na contabilidade é porque o fato já ocorreu. Se já ocorreu, tem impacto na gestão financeira. Então, se tem impacto na gestão financeira, ele tem que estar registrado, porque a contabilidade ela parte de um princípio que tudo que se acontece na empresa ela é registrada. Tudo que acontece na organização, seja ela de fins público ou privado, ele está registrado. Ok. Para isso, então, nós vimos lá no nosso primeiro conteúdo, qual que era a finalidade da gestão financeira. Né? E a finalidade era maximizar a riqueza da empresa. Então, como é que a gente maximiza? Né? Lembra, era questão de rentabilidade, de liquidez. Né? Então, a liquidez é a condição de pagamento. E aí nós vamos ver logo, né, como que faz a extração desses dados a partir do balanço para fazer a liquidez. Né? Como que a gente vê. E aí na liquidez nós temos 4 tipos de liquidez. Né? A liquidez de uma empresa deve ser analisada sobre diversos aspectos. Como a gente vai observar, e eu vou tentar mostrar para os senhores, que a gente tem 4 situações que tem liquidez, mas que são situações diferentes.
né? Então a gente tem que sempre fazer análise em relação àquele resultado, né? A qualidade daquela análise que é importante. Então nós temos aí a primeira, liquidez geral, né? Liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata, né? Então são 4 situações que vocês vão observar que de acordo com a análise a gente vai falar, não, realmente isso pode ser, não pode, como que isso ela vai se transparecer no resultado. Então, para isso, como eu falei, é importante que nós tenhamos lá agora o balanço, né? O balanço na mão lá, aquele Excelzinho lá que eu falei para vocês, né? Então, deixa eu só colocar aqui, esse aqui é o que eu tenho, mas não está. Então, o primeiro índice aí que a gente tem é o índice de liquidez geral, né? É a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo. Né? Por que a longo prazo? Porque, observem a fórmula. A fórmula ele pega o ativo circulante mais tudo que é realizável a longo prazo. Então, quer dizer, é tudo o que eu tenho de bens e direito, né? Até porque o ativo e o passivo, só para a gente retomar aqui, eu vou colocar de novo a tela aqui, né, do balanço, para vocês irem acompanhando, vai ocorrer essa mudança a todo momento. Então tem aí o balanço, né, o ativo e o passivo. O total, opa, tem uma coisa errada aqui, esse total do ativo aqui, deixa eu voltar lá, aqui é igual a esse mais esse. Então, tá aí. O total do ativo tem que ser sempre igual. Deixa eu botar esse trem mais para baixo também, para não confundir a gente. Muita informação. Tá aí. Então, sempre ele fala, o ativo circulante está aqui, total do ativo circulante. Mais o ativo realizável a longo prazo. Opa, o ativo realizável a longo prazo não tem nessa empresa. Então, se não tem, é zero. Né? Dividido pelo passivo circulante. Quanto que é o passivo circulante? Deixa eu ver se tem um colega aqui entrando. Dividido pelo passivo circulante, que o passivo circulante é 1.340.000, mais o exigível de longo prazo. Vou colocar aqui de novo. Apresentação. Tá aqui, né? Então, opa, tá aí. O ativo circulante, mais o ativo realizável a longo prazo, mais o passivo, mais o exigível, né? Vezes 100. Então ele vai para a formulazinha lá e vai dar esse valor aqui, liquidez geral. É 1.960.000, que é o ativo circulante. Se vocês observarem lá no nosso balanço, tá isso. Quem tá com o balanço em mão aí, confirma para mim esse valor. Oi. Cadê os colegas? Estão com o balanço na mão? Não. Beleza. Então, ele vai dar a divisão pelo passivo, que é o passivo circulante de 1.340.000, mais o exigível de longo prazo, que é os 314.360. Então, se você somar isso, dividir, vai dar 118,43. Observe, quanto que deu essa soma? 1.960.000. Né? Até porque o realizável a longo prazo não tem. Aqui embaixo deu 1.655.000, que é aquele valor que está lá no nosso balanço lá, que é o total do capital de terceiro. Quem está com o balanço em mãos está lá, o total do capital de terceiro, no passivo. 1.655.000.
Esse cálculo nos permite obter o valor de 118%, significando que o ativo circulante mais o realizável é 18,43 superior à soma do passivo circulante. Então quer dizer, se a gente for analisar, o ativo, que é os bens e direitos, ele é maior do que as minhas obrigações em quanto por cento? 18,43. Né? Opa, isso é um índice bom? É bom, professor, é bom. Bom por quê? Porque, primeiro, que está acima das suas obrigações. Então, quer dizer, se hoje sua empresa tivesse que fechar alguma coisa, você teria sobrando ali de alguma forma algum bem ou algum direito de 18,43%. Ok, de alguma coisa. E isso é maior do que as suas obrigações. Já é um resultado relevante. Ah, poderia ser maior? Lógico que poderia ser maior, muito maior. Mas não é, e o que tem hoje é o que é relevante. Beleza. Né? Então, a análise que nós fazemos da liquidez geral é que a empresa, os bens delas, os bens e direito, é 18,43 maior do que ela deve. Tá bom. Né? Dúvidas em relação? Quem pode dizer alguma coisa aí? Estou vendo vocês estão muito quietos. Estão me ouvindo? Tá beleza? Alô? Oi, tô te ouvindo. Estamos ouvindo, professor. Dúvida só na prova. Só na prova não, vamos tentar sanar aí alguma coisa. O importante é nós termos essas informações na mão aí. Né? A outra liquidez é a liquidez corrente. Ó, a liquidez corrente é a capacidade de pagamento de curto prazo. Né? Então, de curto prazo, ela vai pegar lá naquele balanço, ele vai pegar lá no balanço só a parte do ativo circulante. Vamos pegar só essa parte aqui, ó. Vai ser 1.960.000 em relação a 1.340.000. Opa, esse índice vai melhorar, né? Por quê? Porque eu só estou pegando tudo que eu tenho de bens e direitos para receber esse ano e tudo o que eu tenho de obrigação a pagar esse ano ainda. Lembra que no geral era o período todo, a empresa toda. Agora não, agora já é só da parte corrente. Da parte corrente, a análise que nós fazemos é da liquidez corrente. É a condição de pagamento que a empresa vai demonstrar a curto prazo. Opa, beleza. Então vai estar aqui, ó, o ativo circulante, se a gente for ver lá. Seu carregador tá 10%. Tá aqui, filho, pega aqui. O ativo circulante é todos os meus bens e direitos que eu tenho, ó. É o disponível, é o meu caixa, é a aplicação financeira, é os clientes que eu tenho para receber, é o estoque de mercadorias, né? É todas essas informações que totalizam 1.960.000. E quanto que eu devo? Opa, quanto que eu devo? Opa, o passivo está aqui, ó. Né? O passivo está aqui, ó. 1.340.000. Né? Então, opa, é tudo que eu tenho. Fornecedor, outras obrigações, empréstimos, duplicatas que eu descontei. Né? Então, logo a relação entre esses dois valores vai ser maior. Por quê? Porque o valor das obrigações é menor. Vou mudar aqui. Tá aí o resultado, ó, né? Que nós vimos aqui, ó, que é a liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Então é 1.960 dividido por 1.340 vezes 100. Logo, esse cálculo nos permite obter o valor de 146%, significando que o ativo circulante é 46,20 superior ao passivo circulante. Opa! Ó, lembra que no total global da empresa era 18. Agora, só para a questão
do que eu tenho a pagar e a receber até o final do ano já é maior. É o outro índice, tá vendo? É as mesmas informações, só que de acordo com o indicador de avaliação, né, denominado liquidez corrente, ele é melhor. Né? E o banco faz muito dessas análises, principalmente quando vai fazer empréstimos, né? Você vai requerer alguma forma de financiamento, aquisição de equipamentos. Então o banco ele requer essas informações para fazer essas análises. Né? Então esse é um outro tipo de liquidez. Então observe, como eu falei, liquidez geral da empresa 18, liquidez dentro do prazo, não a curto, dentro do ano do exercício social, melhor. Né? Vamos para mais adiante. Índice de liquidez seca. Ó, indica quanto a empresa possui em dinheiro, aplicação financeira e duplicatas, para saldar seus compromissos com terceiros a curto prazo. Então aqui a fórmula já é ativo circulante menos estoque. Por quê? Porque o estoque não é dinheiro, ele se transforma. Nós vimos que a curto prazo ou alguma estratégia de marketing, de venda, a gente transforma aquele estoque rapidamente, às vezes em dinheiro. Mas a princípio ele não é. Então se ele não a gente precisa ter também uma informação sobre ela, até para analisar aqui o estoque. Lembra que a gente falou que dentro do meu ativo, que é os bens, ele é um dos principais valores da formação. Então, por isso que muitas das vezes a gente fica sem capital de giro, porque o dinheiro está lá empregado no estoque. Aí tem os giros, né? O giro de duplicata, giro de estoque, giro de caixa, tudo aquilo. Então, a fórmula é essa: ativo circulante menos estoque dividido por passivo circulante. O ativo circulante ele é 1.960.000, né? Menos 751.000, que é o estoque de mercadoria. Se a gente for lá observar, quem não está aí eu vou colocar aqui. Fico nessa moagem aqui para a gente mudar, sem problema. Tá aqui, estoque de mercadorias, tá? Né? Estoque de mercadorias, 751.206. Então, eu pego o ativo, que é 1.960.000, menos os 751, vai dar 1.200.000 e alguma coisa, dividido pelo passivo circulante, que é 1.340.000. Opa! Com 1.200.000 e pouco, eu consigo pagar 1.340.000? Não. Então, quer dizer, ó a informação importante, que se eu não vender estoque de mercadorias até o final do ano, eu não consigo pagar todas as obrigações que eu tenho hoje. Né? Então, esse cálculo nos permite obter o valor de 90,18, significando que o ativo circulante menos os estoques é 9% inferior ao passivo circulante. Vale ressaltar que o ideal seria que o ativo menos os estoques ainda fosse superior ao circulante, ao passivo. Logo, esse indicador alerta para o fato de que a empresa não conseguirá saldar suas dívidas sem vender estoque de mercadorias. Então, no momento de recessão, no momento às vezes de dificuldade de venda, essas coisas, eu preciso saber que o meu estoque está impactando dentro do meu ativo, está estocado, e que para mim pagar as minhas obrigações até o final do exercício, do ano, eu tenho que vender. E tem que vender bastante. Né? Porque eu preciso ter resultados. Então observe, né? Esse é denominado índice de liquidez seca. Seca por quê? Porque ele está tirando o estoque. Né? Então ele está tirando o estoque. Ele tirou o estoque dentro dos bens e direitos dele. Até porque o estoque ele não é o dinheiro propriamente dito. Né? Então é uma informação que é importante. Né? É o terceiro modo de análise. Então nós vimos que a empresa total tem 18. Se for até o final do ano, tudo bem,
correndo, vendendo, não sei o que, melhor ainda, tem 46. Opa, outra análise de liquidez. Se eu não vender mercadoria, eu não dou conta de pagar. Eu até tenho o bem, eu tenho a condição, tenho uma propriedade, alguma coisa, um bem, um estoque. Mas se eu não vender e transformar ele em dinheiro, eu não dou conta de suprir as obrigações. Então, é uma situação que é complicada também. E por último, né, a pior das situações é o índice de liquidez imediata, que é a capacidade de pagamento imediato. Como que eu faço para pagar imediatamente? Para mim pagar imediatamente eu preciso ter dinheiro. Representa o valor de quanto a empresa dispõe imediatamente para saldar seus compromissos. Né? Porque se a gente for analisar, vamos lá, voltar lá no nosso balanço. Se a gente for analisar o nosso balanço, boa parte do meu dinheiro está onde? Quem pode dizer onde que está boa parte do meu dinheiro? Ganha um gole d'água e um ponto. Está dentro dos clientes aqui, ó, duplicatas a receber. Né? Então quer dizer que eu, nessa empresa, eu tenho vendido muito o quê? Muito a prazo. Né? Por quê? Porque tá, ó quanto que eu tenho, de 1.960.000, eu tenho 1.045.000 para receber. Que eu não recebi ainda. E quanto que eu tenho de caixa só disponível? Aqui, ó. Então, se eu tiver que pagar hoje um empréstimo de 60.000, eu não tenho dinheiro. Eu tenho até aplicação financeira. Mas, às vezes, a aplicação financeira, ela tem as suas peculiaridades e, às vezes, a aplicação financeira, ela requer lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, para que a gente possa resgatar. Então, é complexo. Então, essa análise que é a liquidez imediata, ela é a relação de tudo que eu devo. Tudo bem que eu não devo tudo que vai vencer amanhã, né? Porque aqui, ó, fornecedor é a pagar, obrigações é a pagar, empréstimos é a pagar, duplicatas é a pagar, descontadas. Beleza. Nem tudo isso eu tenho que pagar amanhã, mas eu tenho que pagar. Agora, se de alguma situação eu tenha que pagar uma boa parte desse, que seja 10% de 1.340.000, 10% de 1.340.000 é 134.000. Eu tenho apenas 34.000 reais. Então a gente vai observar que esse índice lá vai ser muito baixo, né? Muito baixo. Aqui, ó. Vou botar lá. Índice de liquidez é a capacidade de pagamento em prazo imediato. Representa o valor de quanto a empresa dispõe imediatamente para saldar seus compromissos a curto prazo. Não existe um índice ideal, pois varia de empresa para empresa, conforme o ramo. Nesse caso, poderá ser estabelecido um índice padrão. Né? Então, é a disponibilidade dividido pelo passivo circulante, que é aqueles 34.000 que eu tinha lá, dividido por 1.340.000. Esse cálculo nos permite obter o valor de 2,58, significando que a disponibilidade imediata de recurso para pagar as dívidas é somente 2,58. Então, significa que se eu não vender mercadoria, se eu não receber os boletos e as duplicatas que eu tenho, que é um valor considerável, eu não dou conta de pagar as minhas obrigações. Então eu tenho que trabalhar nessa perspectiva. Né? Esse indicador alerta para o fato de que a empresa, para cumprir os seus compromissos, além da disponibilidade existente, deverá receber de seus clientes e vender uma boa parte de seus estoques. Então é o que eu acabei de falar. Então, para que isso se consolide e a empresa continue no patamar de liquidez, eu tenho que vender estoque de mercadorias e ainda sim
receber dos meus clientes, que pode ser um momento difícil, que muitos deles também não vão me pagar. E aí? Né? Então, observem 4 exemplos que nós vimos de liquidez, né? Com resultados bem diferentes um do outro. O que a gente faz essa análise, né, é importante, porque isso sempre vai dar uma diferença, que a gente vai depender e analisar o índice de acordo com o que realmente a empresa está passando. Ou o que eu vou tomar de decisão baseado nesses indicadores, né, de liquidez que está me dizendo, opa, eu preciso vender, eu preciso, às vezes, mudar a estratégia de venda, não vender tanto a prazo porque eu tenho muito para receber, e se eu não mudar essa estratégia, logo eu fico sem capital de giro, né, que é o que a empresa pelo menos demonstra ali, através daquelas informações. Né? Beleza. Aí, dando continuidade, nós temos os indicadores de endividamento. Da mesma forma que a gente tem os indicadores de condição de pagamento, né, nós temos o de endividamento. Né? Por que a gente fala de endividamento? Lembra, o passivo ele é formado com capital de terceiro. 2 capitais, que é o de terceiro e o próprio. Então vamos lá, só para a gente retomar aqui a nossa fala e vocês entenderem aí. Aqui, ó. Total do passivo circulante. É o que eu devo a curto prazo. Total do passivo do exigível a longo prazo. E total do capital de terceiro. Olha lá, ó. Capital de terceiro. Capital de terceiro. E o outro capital? Capital próprio. Então é o capital de terceiro, que é empréstimos, é o que eu devo. E o capital próprio. Capital próprio é de quem? Dos sócios. É do dono. Não é meu, não é da empresa, é do dono. Então, ó, temos 2 capitais. Capital de terceiro, é onde eu financio as ações, e o capital próprio, que é o do dono da empresa. Então, se eu somar esses 2 valores, ó, esse mais esse, aqui, ó, que igual a esse mais esse, dá 2.726, que é o total. Então, é tudo o que eu tenho de passivo. O endividamento a gente fala em relação por quê? Porque é saber para quem que eu devo. Se eu devo pro dono da empresa, ou se eu devo pro banco, ou se eu devo para os empregados, ou se eu devo pro fornecedor. Né? E se eu devo a curto prazo, ou se eu devo a longo prazo. Então é essa relação de endividamento que nós vamos observar aí. Né? Então, eu volto lá para a nossa apresentação e vamos ver o primeiro índice aí, que é o ó, participação de capital de terceiro. Né? Ó, participação de capital de terceiro. O índice de participação de capital de terceiro indica o percentual de capital de terceiro em relação ao próprio. Quanto que é? Lembra lá quanto que era o passivo circulante mais o exigível? Era 1.655.000. A soma desses dois aqui, ó. Dividido pelo patrimônio líquido, que é 1.070.000. Então tá lá, ó. 1.655.000 mais dividido por 1.070.000. Então significa, nessa interpretação, que o índice de participação de capital terceiro, para o analista, é avaliar o risco da empresa, no sentido de quanto maior, pior, mantidos constantes os demais fatores. Por quê? Porque você está se endividando com o capital de terceiro e não com o capital próprio. Né? E é o que ele está falando aqui. Ó. Quanto maior esse risco, para ser maior aqui tem que ser 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Então quer dizer, eu devo para o banco, eu devo para os fornecedores, eu devo para o empréstimo 5 milhões. É melhor eu dever para os sócios do que eu dever para o banco. Né? Porque
porque os sócios faz parte da organização. Logo, então ele fala que nesse sentido, quanto maior é pior, porque o endividamento do capital de terceiro vai aumentando cada vez mais. Para a empresa, entretanto, pode ocorrer que o endividamento lhe permita melhor ganho por ação, porém associado ao maior ganho, consequentemente estará um maior risco. É aquilo que a gente viu lá, né? Lembra no princípio, para mim ter rentabilidade eu preciso investir, para mim pagar as contas eu preciso de liquidez, então não tem uma, né? E eu preciso investir e preciso pagar. Mas hoje eu vou investir. Então, e aí lembra que eu falei, os riscos de você ter uma grande e uma pequena é a mesma, na proporção. A questão é o investimento. Né? Se eu investir na poupança, eu ganho 1. Se eu investir na bolsa, eu ganho 100. Mas na bolsa eu tenho o risco de perder os 100. É o que ele está falando aqui, ó. Para a empresa, entretanto, pode ocorrer que o endividamento lhe permita maior ganho por ação, porém associado ao maior ganho, consequentemente, estará um maior risco. Né? Então, você se endividando, pode sim, com certeza, mas ao mesmo tempo, né? E aí a gente não sabe o dia de amanhã. Esse aqui até nem tem, viu? O nível de desconto de duplicatas. O nível de desconto de duplicatas indica o percentual de duplicatas descontadas em relação ao total dos papéis a receber. Né? Aqui deixa eu até fazer uma coisa aqui. Vou ter que... Só um minutinho. Descontadas é 290. Duplicatas a receber. Fazer uma coisa aqui. Com esse dividido por 7,75%. 7,79. Aí já. Então tá aí, o nível de duplicatas. É o nível de desconto que indica o percentual de duplicatas descontadas, NDD. Duplicatas descontadas. Se a gente for lá no nosso balanço, né, nosso balanço apresenta um quantitativo de duplicatas descontadas no valor de 290 mil. Aqui, ó. Quem puder observar aqui, tá aqui, ó. Duplicatas descontadas, ó, 290 mil. Em relação a tudo que eu tenho para receber. Tá aqui, ó, 1.045 milhões. Então isso daí vai me dar um índice de que eu já descontei de 1.045 milhões 290 mil. Né? Esses 290 mil, ele apresenta quantos por cento? Ele representa quantos por cento? Né? Então ele representa 27,79%. Está aqui, ó. Né? Então é um índice alto. Né? Por quê? Porque você está descontando de tudo que você tem para receber de 1.045 milhões, você está descontando quase 30%. Então, quer dizer, você está tendo que capitalizar 30% do que você vende já, mesmo você jogando a prazo. Então, quer dizer,
O seu capital de giro mesmo não está dando. Você está fazendo capital de giro com uma venda a prazo. Opa, então para isso eu posso diminuir, às vezes, os meus juros e vender à vista. Porque aí sim eu capitalizo dinheiro direto. Porque quando você faz o desconto de duplicatas, você paga. Né? O banco te cobra pelo desconto um percentual de taxa de juro e desconta o valor que você emitiu da duplicata. Então é 2 descontos. Você tem uma despesa denominada despesa financeira. Né? Por quê? Porque você abateu o desconto que o banco cobra. É a mesma coisa que você for no banco pegar um empréstimo, o banco está trocando para você, e a duplicata que emitiu. Né? Então são dois valores que são de descontos importantes. Né? Então, no decorrer do ciclo operacional, muitas vezes as empresas vendem seus produtos a prazo e emitem duplicatas a seus clientes. E quando isso precisam de dinheiro, vão ao banco descontar as referidas. Justamente pelo fato de que as empresas só descontam os títulos obtidos com a venda de mercadoria a prazo. Quando estiverem precisando de dinheiro, é que esse índice é do tipo de quanto maior, pior. Então, é aquilo que eu falei. Você só desconta quando você precisa de dinheiro. E a tendência é, daqui a pouco, tudo que você vende, que não vende mais à vista, só vende a prazo, você troca tudo. Que é o que normalmente acontece. Né? Então, o cara está vendendo... Hoje eu vendi 100% a prazo. Mas já precisei do dinheiro amanhã. Então, eu já... automaticamente já fiz o desconto. Opa, paguei juro. Então não vendesse a prazo, vendesse à vista. Né? Porque é o índice de quanto maior esse índice vai aumentando, que é o índice de desconto de duplicata, é pior. É a mesma coisa nossa. Opa, hoje eu estou no cheque especial, eu estou R$100. Amanhã eu estou 200. Amanhã eu estou 500. Amanhã eu estou 1.500. Amanhã eu estou 5.000 no cheque especial. Quando é que você vai pagar o cheque especial? Tudo bem. Né? É do banco, é dinheiro, é seu, mas você está pagando. Outro, coeficiente de segurança máxima. Relaciona as dívidas de curto e de longo prazo em relação ao ativo total. Porque o ativo é os bens e direitos. Então ele relaciona tudo que eu devo. Quanto que eu devo? Acho que é 1.600.000 e pouco. Em relação a tudo que eu tenho de bens e direitos. Opa, é o coeficiente de segurança máximo. Então vamos lá, ó a relação. 1.340.000, que é o passivo circulante, mais o longo prazo, 314, que dá 1.650.000, em relação a tudo que eu tenho de bens e direitos, que é 2.726, que é o total do ativo. Permite esse índice obter o valor de 60,72, significando que o ativo total é 40% superior ao passivo circulante, mais o exigível de longo prazo. Né? Então, caso hoje a empresa viesse a paralisar suas atividades, e liquidava todo o seu ativo, né? Todo o seu passivo com o ativo. E sobrava quanto? 40%. Esses 40% representam o quê? Representa 1.070.000, que é a parte do capital próprio. Né? Porque 1.650.000 é o capital de terceiro. Então eu tenho capital de terceiro e capital próprio. Capital de terceiro, então, representa 60%. Então tá aqui, ó, coeficiente de segurança máxima. Relaciona as dívidas de curto e longo prazo em relação ao ativo. Então, em relação aos bens e direitos, que é 2.726, eu devo 1.600 e pouco. Para o banco, eu devo para o fornecedor, eu devo para os salários a pagar, eu devo impostos, eu devo várias formas de apagar. Né? Então, é mais um índice de endividamento, para a gente entender como é que está. Né? Lembra que eu falei, é melhor a gente dever para o capital próprio, porque o capital próprio é para o dono da empresa, do que o capital de terceiro. Composição do endividamento. Ó, essa também é importante, até para saber o que a gente deve. O exigível total. O exigível total
é 1.600.000 e pouco. É tudo que eu devo. Ó. Vou lá, é o capital de terceiro. Exigível total. Ou capital de terceiro. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. No passivo, né? Porque sempre lembrando que obrigações a pagar é passivo. Tá aqui. Então, total do capital de terceiro, 1.655.000. Tá aqui, ó. E ele quer saber do passivo circulante. Então, tudo que eu devo na minha empresa para terceiros é 1,5 milhão, 1.600.000. Só que 1.340.000 eu tenho que pagar até dezembro, porque está dentro do circulante. Aqui, ó. 1.340.000 eu tenho para pagar até dezembro. Opa, é muito, não é? Lógico, de 1.600.000, né? Vai dar aí quase 80%, será? Né? Então aí é o índice que ele quer saber lá. De tudo que eu devo, quanto que eu devo a curto prazo? De tudo que eu devo, tá aqui, ó. Né? Porque aqui eu devo para os sócios, mas não é. Ele quer saber de tudo que eu devo para o capital de terceiro. Aqui. E tudo que eu devo a curto prazo, tá aqui. Né? Vou até fazer aqui para a gente ver. Aqui igual a esse dividido por esse. 81% vai dar. Olha lá. Então quer dizer, de tudo que eu devo, 81% eu tenho que pagar até o final do ano. É o que ele vai apresentar lá como resultado da nossa enquete lá. 81% daqui, ó. Esse cálculo nos permite obter o valor de 81%, significando que o passivo circulante representa 81% do total de capital de terceiros existente na empresa. Então, o endividamento para dentro do exercício é alto, né? Porque tudo que eu devo, eu ainda tenho que pagar esse ano. Então, lembra que a gente viu a liquidez? A liquidez, se eu não vender, é os mesmos números. Se eu não vender, se eu não mudar a forma de receber, política, alguma coisa, vai ficar complicado para mim no decorrer do exercício, né? Então, é importante que a gente faça a análise desses índices em qualquer tipo de organização. Né? Você observa, é só informação do balanço patrimonial. Né? Balanço patrimonial, você vai lá no contador, ele emite para você, você pega essas informações e destrincha ela rapidamente, sem dificuldade. O outro é o endividamento de curto prazo. Mostra as dívidas de curto em relação ao patrimônio líquido. Agora, em relação, então o que eu devo para terceiro, que é 1.300.000 e pouco, dividido pelo patrimônio líquido, que é 1.070.000, se não me falha a memória. Tá lá, ó. Então, ó, 1.340.000, tudo que eu devo a curto prazo, né? Lembra aqui, ó, 1.340.000, passivo circulante. Aqui também, ó, passivo circulante. 1.340.000 em relação ao patrimônio líquido. Olha o patrimônio líquido aqui. O patrimônio líquido é o capital próprio, é o capital dos sócios. Então, permite obter o valor de 125%, significando que é superior ao patrimônio em 25,22. Né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Então, isso permite obter o valor de 125, significando que o passivo circulante é superior ao patrimônio líquido em 25,22%. Né? Então, é mais um índice de que o endividamento do capital a curto prazo, do capital de terceiro, é maior do que o endividamento dos sócios. Em quantos? Em 25%. Então, é um outro índice relevante. Garantia. Ó, aqui já é garantia do capital próprio ao capital de terceiro. É a relação. Opa, aqui agora é o contrário.
o que é o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, que é 1.070.000, dividido pelo exigível total, que é o capital de terceiro, que é 1.655.000. Está lá, ó. Indicador de endividamento. Tudo que eu devo para os sócios, se eu somar esses dois, dá o total do passivo. Então é esse que é o capital próprio e esse que é o capital de terceiro. Esse cálculo nos permite obter o valor de 64,69, significando que o exigível total, tudo que eu devo, é superior ao patrimônio líquido, enquanto a diferença para 100. Né? Então, é 35,31. Logo, para cada R$1 que eu devo, a empresa só paga 65. Né? Os outros 35, quem paga é o capital de terceiro. Aqui, ó. Né? Logo, eu estou dizendo que eu devo 1.600.000 e eu tenho 1.070.000 capital próprio. Ele dá um índice de 65, vamos colocar, né? Então, ele diz que para cada R$1 que ele tem que pagar daqui, a empresa dele só ajuda com 35%. Ou, perdão, com 65%. 65 centavos. De cada R$1, 65 centavos é do capital próprio. Os outros 35 é de terceiro. Então, lembra, isso é um índice que quanto maior é pior, porque você vai estar trabalhando com capital de terceiro. Amanhã é 70, é 40, amanhã é 45, então isso vai, né, tornando amanhã uma bola de neve, vai se endividando, vai aumentando esse endividamento. Né? Esse é um outro índice aí. E aí finaliza. Então, ao término do estudo, você está apto a calcular os indicadores de liquidez e endividamento, bem como efetuar análise desses indicadores, dizendo o que eles representam para a empresa analisada. Né? Então, esse conteúdo aí, ele